minha filha me trancou na lavanderia durante a festa de aniversário dela para esconder quem eu era por ter vergonha de mim, até que um convidado me reconheceu como dona da casa e eu revelei quem minha filha realmente é. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A melodia suave de um quarteto de cordas flutuava pelo ar, um som caro e elegante que parecia zombar da simplicidade do meu vestido. Eu estava nos bastidores da festa de 18 anos da minha filha, Isabela, não como anfitriã orgulhosa, a provedora de todo aquele luxo, mas como uma peça deslocada, uma nota dissonante na sinfonia de opulência que eu mesma havia orquestrado. O jardim brilhava com luzes douradas, a piscina infinita refletia um céu que parecia pintado à mão, e o riso dos convidados jovens e privilegiados ecoava como sinos de cristal. Era o mundo que eu construí para ela, tijolo por tijolo, contrato por contrato, noite sem dormir por noite sem dormir. E naquele momento, eu estava prestes a ser escondida dele. Eu estava na lavanderia. O cheiro familiar de amaciante, normalmente um conforto doméstico, agora parecia sufocante, quase clínico. A máquina de lavar tinha acabado seu ciclo, deixando um silêncio vibrante no ar. Alisei meu vestido pela 10ª vez, um tecido simples, mas digno. Decente. Não era Chanel nem Prada, como os que Isabela e suas amigas usavam lá fora, pagos com o suor do meu trabalho árduo. Era apenas eu. E aparentemente, eu não era boa o suficiente para a festa da minha própria filha. Tudo começou com um pedido casual, quase displicente, momentos antes da campainha anunciar os primeiros convidados. Mãe, Isabela chamou, um sorriso tenso nos lábios perfeitamente pintados, os olhos evitando os meus. Pode pegar aquelas toalhas extras na lavanderia? As de linho egípcio. Para o lavabo, caso alguém precise. Sua voz era mel, mas havia uma pressa incomum nela, uma ansiedade que, na minha ingenuidade materna, atribuía aos nervos da aniversariante. Eu, sempre a mãe coruja, sempre a facilitadora, concordei sem hesitar. Queria que o dia dela fosse perfeito. Mal sabia eu que a minha exclusão fazia parte dessa perfeição planejada. Entrei na lavanderia, um cômodo espaçoso e bem equipado nos fundos da casa, minha casa. Atrás de mim, ouvi o clique suave, mas definitivo, da porta se fechando. Estranho. Aquela porta nunca fazia isso. Tentei a maçaneta. Estava firme, imóvel. Trancada. Uma ruga de preocupação se formou na minha testa. Talvez a madeira antiga, apesar das reformas caras, tivesse suas manhãs. Isa, chamei, minha voz soando um pouco alta demais no espaço fechado. Bati de leve na porta. Acho que a porta emperrou. Nada. Apenas a música clássica e o burburinho crescente das vozes do lado de fora, um mundo de alegria do qual eu estava subitamente separada por uma porta trancada. Bati de novo, com mais força, a preocupação começando a se transformar em um leve pânico. Isabela. Abre aqui. A porta está trancada. Ouvi seus passos rápidos do outro lado. Um alívio momentâneo me inundou. Ela resolveria isso. Mãe, a voz dela soou abafada, distante. Só um minuto, tá? Estou vendo uma coisa aqui com o pessoal do buffet. Mas, querida, eu não consigo sair, insisti, a maçaneta fria e imóvel sob minha mão. Está trancada mesmo. Silêncio. Uma pausa que se esticou, carregada de algo que meu coração de mãe começou a reconhecer como hesitação. Falsidade. Nossa, que estranho, Isabela disse finalmente, e o tom de falsa surpresa em sua voz foi como uma agulha no meu coração. Era tão transparente, tão mal ensaiado. Deve ter sido o vento, ou sei lá. O segurança pode dar uma olhada nisso daqui a pouco, quando ele tiver um tempo. Fique aí quietinha, tá? Quieta? O segurança? Por que não ela? Bastava girar a chave, se houvesse uma, ou destravar o pino. A não ser que tivesse sido trancada por fora de propósito. O frio que senti não vinha do piso de cerâmica sob meus pés descalços, que eu havia tirado meus sapatos discretos para não sujar o chão imaculado. Era um frio que vinha de dentro,
um gelo se formando ao redor do meu coração. Pressionei o ouvido contra a madeira sólida da porta, a pulsação martelando em meus ouvidos. Então, ouvi a voz dela novamente, mais distante, falando com alguém, provavelmente uma das amigas. Não, imagina, só um probleminha na área de serviço, já está resolvido. E depois, mais baixo, quase um sussurro conspiratório, mas perfeitamente audível para mim naquele silêncio forçado: ninguém entra lá. De jeito nenhum. A compreensão me atingiu com a força de um tapa no rosto. Não foi o vento. Não foi um acidente. Foi ela. Isabela. Minha filha. Ela havia me trancado ali. Intencionalmente. Para me esconder. Para que eu não estragasse sua festa perfeita com a minha presença, comum. Humilde. Real. O sangue subiu ao meu rosto, um calor que queimava de vergonha. Mas não era a minha vergonha. Era a dela. A vergonha que ela sentia de mim, da sua origem. De mim, que havia limpado banheiros naquela mesma vizinhança para sobreviver, que havia economizado cada centavo, que havia tido a audácia de sonhar e a tenacidade de construir uma empresa do zero. A empresa que pagava por aquela mansão, por suas roupas caras, por suas aulas de francês e piano, e pela maldita festa da qual eu era agora prisioneira. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e amargas, deslizando silenciosamente pelo meu rosto. Chorei pela dor aguda da rejeição, pela humilhação de ser tratada como um objeto embaraçoso, mas acima de tudo, chorei pela traição. Como chegamos a isso? Eu, que sempre a cobri de amor, que a incentivei a ter orgulho de quem éramos, de onde viemos. Que valores eu havia falhado em transmitir? Onde foi que eu errei tanto para criar uma filha que se envergonhava da própria mãe a ponto de trancá-la numa lavanderia? Lembrei-me das suas súplicas veladas nos dias anteriores: mãe, por favor, não fale muito sobre como a empresa começou, tá? Deixa que eu apresento você para as pessoas importantes, talvez seja melhor você ficar mais discreta. Eu havia interpretado tudo como nervosismo de debutante. Que tola eu fui! Era um plano. Um plano para me apagar da sua vida, pelo menos por aquela noite. Afundei no banquinho de plástico esquecido num canto, a cabeça pesada entre as mãos. O som da festa, agora uma cacofonia distante de risos e música animada, parecia vir de outra galáxia. Ali, naquele espaço frio e cheirando a limpeza, eu estava na minha própria prisão, construída pela pessoa que eu mais amava no mundo. O tempo se arrastava, cada minuto uma pequena tortura. Ocasionalmente, vozes passavam pelo corredor do lado de fora, e eu conseguia captar fragmentos de conversa. E a mãe da Isa, cadê? Ouvi a voz afetada de Beatriz, sua melhor amiga. Ah, ela precisou viajar a trabalho, respondeu Isabela, a voz soando perfeitamente natural, quase entediada. Coisa de última hora, negócios na Europa, eu acho. Super chique, né? Mentiras. Camadas e camadas de mentiras. Fechei os olhos com força, sentindo o nó na garganta apertar. A mãe empresária cosmopolita. Que piada cruel. A verdade era muito menos glamourosa e muito mais real. Era eu, a mulher que esfregou o chão para que a filha pudesse sonhar com a Europa. Uma nova emoção começou a se misturar à minha dor, a raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma brasa lenta, queimando sob a superfície da minha tristeza. Raiva de Isabela, sim, por sua crueldade e ingratidão. Mas também raiva de mim mesma. Por ter permitido isso. Por ter me anulado tantas vezes, por ter trabalhado tanto para dar a ela um mundo que a ensinou a me desprezar. Por ter acreditado, estupidamente, que o dinheiro poderia comprar aceitação, que poderia apagar as marcas do trabalho nas minhas mãos ou a simplicidade que eu me recusava a abandonar, mas que ela via como uma falha social. Levantei-me. As lágrimas secaram, deixando em seu lugar uma determinação fria. Eu não ia ficar ali. Eu não era um segredo vergonhoso. Eu não ia permitir que Isabela continuasse a viver essa farsa às minhas custas, e não falo apenas do dinheiro. Minha dignidade não estava à venda. Examinei a porta. Era sólida, mas a fechadura parecia ser do tipo interno comum.
Isabela devia ter usado alguma chave mestra ou um truque para travá-la por fora. Meus olhos varreram a lavanderia. Ali, sob a bancada de granito, estava ela, uma caixa de ferramentas. Provavelmente esquecida por algum funcionário da manutenção. Uma pequena dádiva do destino. Abria alicates, chaves de fenda de vários tamanhos, até um pequeno pé de cabra. Escolhi uma chave de fenda fina, mas forte. Lembrei-me do meu pai, um homem de mãos calejadas e coração de ouro, que me ensinou a consertar quase tudo, inclusive abrir fechaduras simples como aquela. Com cuidado, enfiei a ponta metálica na fresta minúscula entre a lingueta da fechadura e o batente da porta. Respirei fundo e comecei a fazer a alavanca, tentando empurrar a lingueta para dentro. O metal arranhou, resistiu. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria justa e contida. Cada grama da minha força vinha da indignação que me consumia. Enquanto eu lutava com a fechadura teimosa, ouvi outra conversa se aproximando no corredor. Uma voz feminina, que reconheci como a de Dona Cecília, uma das mães mais influentes do círculo de Isabela. Isa, querida, sua festa está um sonho. Parabéns, disse ela. Mas ainda não vi sua mãe. Adoraria cumprimentá-la pessoalmente. Ouvi maravilhas sobre o tino dela para os negócios. A pausa de Isabela foi quase um grito silencioso de pânico. Ah, Dona Cecília, obrigada, respondeu minha filha, a voz uma seda enganosa. Mamãe adoraria estar aqui, mas surgiu uma viagem inadiável. Sabe como é o mundo corporativo, sempre uma loucura. A performance era digna de um Oscar. Naquele exato momento, senti um estalo. A lingueta cedeu. Um pequeno clique que soou como um trovão nos meus ouvidos. Empurrei a porta devagar, o coração batendo descompassado. Eu estava livre. O corredor de serviço estava vazio, um santuário de silêncio em meio ao caos festivo. Hesitei. O que fazer? Invadir o salão principal como uma fúria vingadora? Expor a mentira de Isabela na frente de todos os seus amigos e dos pais deles? A tentação era imensa, um desejo primitivo de fazê-la sentir uma fração da humilhação que eu sentia. Mas, não. Isso não era quem eu era. Minha dor era profunda demais para ser aplacada por uma vingança tão mesquinha. Eu precisava de algo mais. Precisava da minha dignidade de volta. Decidi que o melhor seria sair discretamente. Contornaria a casa pela área externa, talvez encontrasse um portão lateral e simplesmente iria embora. Não suportaria a ideia de encarar aqueles rostos sorridentes, sabendo que minha própria filha me considerava indigna de estar entre eles. Comecei a andar pelas sombras ao longo da parede da casa, aproximando-me da área da piscina, onde a maior parte da festa parecia concentrada. O som das conversas e da música ficou mais alto. Perto de uma das grandes portas de vidro que levavam ao salão, um grupo de convidados conversava animadamente. Entre eles, destacava-se um homem mais velho, de terno impecável, cabelos grisalhos nas têmporas e um ar de quem estava acostumado a ser ouvido. Ele se virou ligeiramente, talvez ouvindo meu passo hesitante na grama. Nossos olhos se encontraram. Levei um segundo para reconhecê-lo, mas ele me reconheceu instantaneamente. Um sorriso largo e genuíno iluminou seu rosto, e ele se afastou do grupo, vindo em minha direção com a mão estendida, sua voz ressoando clara e um pouco alta demais no ar noturno. Elisa? Elisa Santos. Meu Deus, é você mesma. O nome dele me veio à mente, Ricardo Antunes. Um investidor importante, um homem que eu havia conhecido em um contexto profissional alguns anos antes. Um homem que respeitava meu trabalho. Sua voz alta atraiu a atenção de quem estava perto. Inclusive de Isabela. Vi minha filha congelar a poucos metros de distância, no meio de uma frase com um rapaz elegante. O pânico em seus olhos era inconfundível. Ela me viu. Ela viu Ricardo Antunes falando comigo. Comigo, a mãe que deveria estar trancada e esquecida na lavanderia. Fui pega de surpresa. Ali estava eu, descalça, com um vestido simples, provavelmente com o rosto marcado pelas lágrimas e pela tensão, sendo abordada por um dos homens mais influentes da cidade. Tentei me recompor e endireitar os ombros. Senhor Antunes? Sim, e sou eu, consegui dizer, minha voz um pouco trêmula.
Que prazer enorme revê-la, ele exclamou, apertando minha mão com um calor que pareceu sincero. Ignorou completamente minha aparência ou a estranheza da situação. Não nos víamos desde que fechamos aquele contrato de serviços para a rede de hotéis dele, não é? Sua empresa, a Limpeza e CIA, que nome fantástico, aliás. Um exemplo de gestão e qualidade. Fiquei tão impressionado na época, e continuo. Seus olhos percorreram a propriedade com admiração. E que casa espetacular! É sua? Meus parabéns pela conquista. Você é a prova de que trabalho duro compensa. Merece todo o sucesso do mundo. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo próximo. Os sorrisos nos rostos dos amigos de Isabela murcharam, dando lugar a uma confusão visível. Dona Cecília, que momentos antes ouvirá a mentira sobre minha viagem, franziu a testa, olhando de mim para Isabela e de volta para mim. Isabela estava lívida, os lábios entreabertos, parecendo uma estátua de cera prestes a derreter. Ricardo Antunes, talvez percebendo a atmosfera tensa, mas decidindo seguir em frente, ou talvez genuinamente alheio ao drama que acabará de desencadear, virou-se para minha filha petrificada. Isabela, certo? Feliz aniversário! Sua mãe não me contou que tinha uma filha tão encantadora prestes a debutar na sociedade. Você deve ter um orgulho imenso dela. Ele se voltou para mim novamente, depois para o grupo. Senhoras e senhores, permitam-me dizer, Elisa Santos é uma das empreendedoras mais admiráveis que já tive o prazer de conhecer. Uma mulher que começou literalmente do zero, com uma força de vontade de ferro. Uma verdadeira inspiração. As palavras dele, começou do zero, força de vontade de ferro, empreendedor admirável, sua casa, ecoaram no silêncio constrangedor. Eram a antítese completa da narrativa que Isabela havia cuidadosamente construído para seus amigos. A verdade, entregue de bandeja pelo mais insuspeito e respeitado dos convidados. Isabela tentou articular algo, mas só conseguiu emitir um som engasgado. Seus olhos, arregalados de pavor, saltavam de Ricardo Antunes para os rostos chocados ao redor, e finalmente pousaram em mim. Em mim, sua mãe. A mãe que ela escondera. A mãe que, segundo o próprio Ricardo Antunes, era dona da casa e uma empresária de sucesso. Mãe, a palavra escapou dos lábios dela, um fio de voz carregado de medo e incredulidade. Encarei minha filha. A raiva havia diminuído, substituída por uma tristeza profunda, mas também por uma nova e inabalável resolução. Não havia mais espaço para me esconder, nem para ter medo. Sim, Isabela, respondi, minha voz surpreendentemente clara e firme, cortando o silêncio tenso. Sou eu. Vi a compreensão começar a clarear nos rostos dos outros. As peças se encaixando. A manhã viajando. A mulher simples parada ali. O elogio de Ricardo Antunes. A dona da casa. A filha que mentiu. A filha que escondeu a própria mãe. Beatriz, a amiga cúmplice da mentira, deu um passo involuntário para trás, o rosto afogueado de vergonha alheia ou cumplicidade exposta. Outros convidados desviaram o olhar, subitamente fascinados por seus copos ou pelas luzes nas árvores. O constrangimento era quase palpável, uma névoa espessa envolvendo a todos nós. Mas, eu não estou entendendo, gaguejou Dona Cecília, seu olhar indo e vindo entre mim e Isabela. Você me disse que sua mãe estava na... Eu disse que minha mãe estava ocupada, interrompi-a suavemente, mas com firmeza, falando para todos, mas mantendo meus olhos fixos nos de Isabela. E eu estava. Estava garantindo que tudo estivesse perfeito para a festa de aniversário da minha filha. Como sempre fiz. Senti uma onda de força percorrer meu corpo. A dignidade que ela tentou me roubar estava voltando, não por causa de Ricardo Antunes, mas porque eu estava finalmente reivindicando minha própria história. Ricardo Antunes, percebendo ter entrado em um ninho de vespas familiar, pigarreou diplomaticamente. Bem, Elisa, foi realmente ótimo revê-la. Parabéns mais uma vez, pela casa, pela empresa, por tudo. Ele me deu um aceno respeitoso, outro para Isabela, que não reagiu, e se afastou com a discrição de quem sabe a hora de sair de cena. Ele havia acendido o pavio, sem querer, e agora se retirava antes da explosão. Sua saída foi o sinal. Os murmúrios começaram, baixos, mas audíveis.
Olhares de compaixão, quase pena, eram dirigidos a mim. Para Isabela, restavam olhares de choque, desaprovação, até mesmo um certo desprezo. A máscara social de Isabela havia se estilhaçado de forma pública e humilhante. Seus amigos, aqueles cuja admiração ela comprará com o meu dinheiro e com suas mentiras, agora a viam nua em sua falsidade e crueldade. Vi alguns deles se afastando, trocando olhares constrangidos, começando a inventar desculpas para ir embora. A festa estava oficialmente acabada. Isabela permaneceu ali, tremendo, as lágrimas finalmente rolando, mas pareciam lágrimas de raiva e humilhação, não de arrependimento. Como você saiu? Ela sibilou para mim, a voz baixa, carregada de fúria por ter sido descoberta. Isso não importa agora, Isabela, respondi, minha voz ainda baixa, mas com um peso que ela nunca tinha ouvido antes. Uma finalidade. O que importa é porque eu estava lá dentro. O que importa é o que você fez. Eu só não queria, eu não queria que você, ela começou a balbuciar, tentando encontrar uma justificativa que não existia. Que eles soubessem quem eu realmente sou, completei, a dor evidente na minha voz, mas sem fraquejar. Que soubessem que a dona desta casa, a mulher que paga por tudo isso, gesticulei vagamente, abrangendo a festa em ruínas, é a mesma mulher que um dia limpou o chão das casas dos pais deles? Que soubessem que nosso dinheiro não caiu do céu, não veio de herança, mas de trabalho? Do tipo de trabalho que você parece ter tanta vergonha? Cada palavra era um golpe. Isabela se encolheu, incapaz de me encarar. Os poucos convidados que ainda permaneciam por perto fingiam não ouvir, mas eu sabia que estavam absorvendo cada detalhe daquele drama familiar exposto. Eu lutei a vida inteira, Isabela, continuei, a emoção finalmente quebrando um pouco minha voz, mas não minha determinação. Lutei não para que você se envergonhasse de mim, mas para que você tivesse as oportunidades que eu nunca sonhei em ter. Para que você pudesse ser quem quisesse. Mas, acima de tudo, para que você fosse uma pessoa boa. Honesta. Com orgulho das suas raízes, fossem elas quais fossem. E nisso, minha voz falhou por um instante e nisso, parece que eu falhei miseravelmente. As lágrimas dela agora eram convulsivas, um misto de vergonha, desespero e autocomiseração. Mãe, me perdoa, por favor, eu não pensei, eu só. Não, Isabela. Você pensou, cortei-a, a voz recuperando a firmeza. Você pensou muito bem em como me trancar. Em como mentir. Em como sustentar essa farsa. Você só não pensou na verdade. Não pensou em mim. Não pensou nas consequências. Olhei ao redor. Para o cenário da festa que agora parecia tão vazio, tão falso. As luzes douradas, a música que havia silenciado, os restos de comida e bebida. Tudo aquilo, comprado com meu esforço, usado como palco para minha humilhação. Respirei fundo, sentindo um peso imenso, o peso de sustentar a fachada de Isabela, de viver para as aparências dela, finalmente começar a se dissipar dos meus ombros. Acabou, Isabela, declarei, minha voz calma, quase desprovida de emoção agora, mas com um fundo de aço. Essa mentira. Essa vida que você inventou, financiada pelo meu trabalho e pela minha cumplicidade silenciosa. Acabou. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. Não esperei por uma resposta. Não havia mais nada a ser dito ali, naquele momento. Virei-me e caminhei em direção à entrada principal da casa. Minha casa. Deixei Isabela para trás, sozinha no jardim agora quase vazio, cercada pelos destroços literais e figurativos de sua festa de 18 anos. Deixei-a com a vergonha que ela mesma havia semeado. Não olhei para trás. Sabia que a tempestade ainda não havia passado completamente, que teríamos conversas difíceis pela frente, que a reconstrução do nosso relacionamento, se possível, seria longa e dolorosa. Mas naquela noite, algo dentro de mim havia se realinhado. Eu não me esconderia mais. Não permitiria que minha história, minha luta, meu sucesso fossem motivos de vergonha para ninguém, muito menos para minha própria filha. Eu havia recuperado minha voz, minha dignidade. Entrei na minha casa, fechei a porta de vidro atrás de mim, e o silêncio que me acolheu não era de solidão, mas de paz. Uma paz conquistada a duras penas. O caminho seria incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle do meu próprio destino.
A força que Ricardo Antunes viu em mim, a força que eu sempre tive, estava finalmente de volta ao meu comando. Eu estava pronta para o que viesse a seguir,